Ábala. Bom, pessoal, Certo. bom dia. Então, vamos aí, mais uma terça-feira de troca de experiências. Espero que estejam todos bem. A gente tá, a gente teve uma reunião do Conselho Universitário, ainda estamos discutindo as aulas na modalidade remota, né? Mas estamos fazendo aqui o nosso treinamento para quando a gente tiver uma portaria que dê suporte às nossas atividades não presenciais, a gente possa iniciar. Então, hoje é o Sérgio que vai falar. O Sérgio já tem feito algumas atividades com os alunos de análise numérica, né, de cálculo numérico, uma das disciplinas que ele ministra, e depois, eu não sei quem que é, tem alguém da automação que vai falar também sobre o quadro de vídeo. Robson Werneck, o nome do Robson. nosso aluno. Isso. Robson, Oi. Robson, já está na sala? Tô sim, tudo bem? Tá. Tudo bom, Robson? Tudo jóia, bom dia. Bom dia. Então, tá bom, gente. Bom, obrigado aí pela participação de todos. A última vez que eu vi já estava por volta de 30 pessoas na sala, sempre muita gente, né? Então, bom, Sérgio, tu tá com a palavra, e tu e o Robson, então. Tá com a certo. palavra, tá? Tá certo. E nós estamos por aqui assistindo. Tá bom. Hoje a gente programou uma apresentação assim bem informal e bem prática. Inclusive, já programei para a semana que vem uma apresentação bem prática também sobre edição de vídeos, porque cada software tem as suas particularidades, né? Então, a gente vai ver se consegue juntar mais de um software, mais de um aplicativo e mostrar como que se pode cortar vídeo, enfim, editar um vídeo, né? Que também é uma dúvida que a gente já passou por aqui e a gente tem, né? E hoje, então, tem a apresentação do Robson Werneck. Não sei, Robson, já que tu está na sala agora no início, eu gostaria de apresentar primeiro, porque você talvez chegasse um pouco mais tarde por conta da tua aula, né? Sim, professor. Se apresentar primeiro, fique à vontade. Daí depois eu completo com uma apresentação sobre o Jitsi, a transmissão, gravação, coisas que eu comentei. Claro, perfeito, então. Eu vou dar início à apresentação. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, né, de estar aqui, pelo empenho de todos, para que a gente consiga sair dessa situação o mais breve possível. E se não for tão rápido, que a gente consiga, da melhor forma, dar continuidade, né, à transmissão de conhecimentos, ao aprendizado, coisa que é muito importante. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu fiz uma pequena apresentação do que eu fiz. Não sei se está aparecendo para vocês. Demora um pouquinho, mas vai aparecer. Apareceu? Para mim, apareceu. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Então, o professor Sérgio ele havia enviado no próprio convite o link, né, do piloto que eu fiz. Aquilo foi bem, como eu posso dizer, foi muito em cima da hora, sabe? Eu já tinha visto alguma coisa parecida no videoaula, e quando eu vi o e-mail do professor na semana passada, eu falei, não vou propor também, porque às vezes seria uma forma, não para... Eu acredito que essa metodologia que eu vou passar aqui não seja muito ideal para aulas ao vivo, né? Eu acredito que ela seja mais interessante para aulas já gravadas, para conteúdos gravados. Mas, de qualquer forma, eu vou passar aqui. Eu quero trabalhar também um pouco em cima disso, porque eu também tenho interesse de gerar conteúdo educacional com as coisas que eu venho aprendendo, com tudo que eu tenho aprendido durante a vida, que eu acho importante repassar também ao máximo para o maior número de pessoas. Então, a proposta, né, da minha apresentação é a criação de uma videoaula utilizando um quadro de vidro. Então, essa é a primeira slide. E o que eu utilizei? Eu utilizei um quadro de vidro. Como eu disse, foi tudo bem improvisado. Então, aqui em casa tinha uma porta de um armário antigo. Então, eu retirei a porta desse armário
e utilizei o vidro da porta do armário como lousa. Então, essa porta já vinha com suporte, mas não tinha nada que pudesse afixar essa porta de vidro ao chão ou alguma parede. Então, para esse momento, para a gravação desse piloto, eu utilizei a ajuda da minha mãe e do meu irmão, que eles ficaram cada um segurando uma ponta da porta de vidro, só para demonstração mesmo. Então, eu utilizei um gravador de áudio, que pode ser um smartphone com fone de ouvido, que melhora muito a qualidade do material que vai ser gerado. Uma câmera digital ou um outro smartphone, porque precisam de duas fontes diferentes. Ou você tem um smartphone com um microfone sem fio ou com um microfone com fio longo, né, para você poder utilizar, ou faz dessas duas formas, onde você usa um dispositivo para gravar o áudio e um dispositivo para você fazer a aquisição do vídeo. Eu precisei de utilizar um software para edição do vídeo, eu já vi que é assunto da próxima reunião, então se alguém quiser, eu posso ajudar de alguma forma, que eu tenho um pouquinho de experiência, e a plataforma de compartilhamento que eu utilizei foi o YouTube. Aqui, como não sei se vocês podem observar, foi o que eu utilizei para utilizar como lousa. Eu acho pequeno, principalmente quando essa porta que eu utilizei, né, ela tem 43 centímetros por 1,5 metro. Ela é bem pequena, então eu acho que dificultaria um pouco durante uma aula, porque você teria que apagar o quadro muitas vezes. E dependendo do assunto a ser abordado na videoaula, você precisa fazer desenho de gráficos, demonstrar fórmulas. Então, quanto maior esse quadro de vidro, eu acho que seria mais interessante, dependendo do assunto a ser abordado. Se for uma coisa que pode ser discutida em tópicos ou algo do tipo, eu acho que esse tamanho de 43 centímetros por 1,50 m seria o ideal. Mas para uma aula mesmo, assim, pelo menos de engenharia, eu acho que seria interessante aumentar um pouco o tamanho desse vidro. Vamos lá. Isso aqui é basicamente a telinha. Desconsiderem, por gentileza, essas informações, esses escritos aqui, que eu não troquei de um slide para o outro. Mas foi a captura da tela do meu celular mesmo, foi o que eu utilizei para fazer a aquisição do áudio. Aí, para a gravação do vídeo, a proposta é a utilização ou de uma câmera digital. Se a pessoa não tiver 2 smartphones, ela pode utilizar uma câmera digital ou um outro smartphone mesmo, né, para fazer a aquisição do vídeo. E aqui é o software que eu utilizei para fazer a edição do material. Então, eu uso um software que se chama Filmora, ele está na edição 9, ele tem a versão gratuita e tem a versão que é profissional. Mas com a versão gratuita, você consegue fazer basicamente tudo o que a gente precisa. No começo do vídeo, eu deixei uma dica interessante, que é a respeito de você poder identificar, uma forma de identificação, né, para você conseguir sincronizar o áudio com o vídeo. Então, se você puder, como vocês podem analisar aqui, eu bati uma palma logo no começo do vídeo e as ondas sonoras, elas captaram o som dessa palma, então eu consigo ver o momento em que eu estou batendo a palma e também identificar aqui o áudio é da câmera e o áudio é do microfone. Então eu consigo sincronizar esses dois pontos, né? É o momento da palma, e a partir daí o vídeo todo fica sincronizado. Aí fica sincronizado o áudio e o vídeo. Aí fica fácil de fazer cortes, adicionar legenda, essas coisas todas, porque depois eu excluo o áudio que vem da câmera, porque ele vem com a qualidade ruim, e mantenho só o áudio que eu utilizei, o áudio gravado com o dispositivo de gravação. Pode ser um gravador ou pode ser o celular com o uso do smartphone. E aqui, depois, eu não sei se esse arquivo vai ficar disponível, eu deixei o link do vídeo piloto para caso alguém queira assistir, tirar uma ideia. E eu pretendo melhorar essa técnica, né? Fazer um pequeno estúdio aqui na minha casa mesmo
e deixar também o meu contato para quem quiser discutir alguma coisa a mais, para quem quiser conversar um pouco sobre edição de vídeos. Para a próxima semana também eu posso preparar alguma coisa sobre esse editor de vídeo que eu utilizo. Ele é bem prático, ele é bem tranquilo, é bem intuitivo para utilizar. E é basicamente isso que eu tinha para falar. Eu vou interromper o compartilhamento da tela e vou deixar aberto, né, caso alguém queira dar alguma sugestão, comentar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Robson, uma curiosidade, você não chegou a fazer experiência com transmissão ao vivo, né? Porque aí, quando você grava, você consegue espelhar a tela, mas com transmissão ao vivo, acho que não tem como, né, fazer isso. Então, professor, eu consegui, pelo Facebook, tem como você espelhar a tela. Mas no YouTube eu tentei fazer o meu canal, eu não consegui pelo meu canal. Certo. Mas eu posso tentar fazer um teste ou com alguma outra plataforma. Certo, também. Né, para a gente conseguir fazer essa observação. Uhum. Foi o que eu olhei também. No YouTube eu não achei fazer. Mas o importante é que dê para gravar, realmente. Sim, eu posso fazer uma pesquisa rápida e tentar achar para ver se tem uma solução, porque eu acredito que muitas pessoas possam ter interesse, né? Assim, algumas pessoas possam ter interesse em utilizar esse método. Eu posso fazer uma pesquisa rápida e ver se eu consigo. Às vezes tem um aplicativo, alguma coisa que a gente consiga incorporar ao YouTube e fazer o compartilhamento com a tela espelhada. Perfeito, ótimo. A gente sempre faz um resuminho aí das apresentações, uma súmula, Robson, então eu vou terminar isso provavelmente amanhã, então se eu conseguir, não precisa ser para amanhã, mas eu digo assim, a gente consegue incluir a qualquer momento, que eu coloco a súmula no Google Drive, então a gente pode acrescentar depois mais detalhes. Né? Se tu puder, vai ser uma ajuda e vai ser uma opção para nós, né? Para todos. Perfeito, professor. Pode deixar que eu faço a pesquisa hoje na parte da tarde e envio para o senhor o que eu encontrar, tá bom? Tá bom. E o software de edição que usa é esse Wondershare? É isso? Isso, o Wondershare Filmora. Eu utilizei a versão Filmora. Isso. Certo. Não, pode preparar uma apresentação sobre ele, assim, uma coisa rápida e bem prática, tá, Robson? Porque daí a gente faz vários softwares na próxima terça-feira. Ótimo, então, professor. Tá bom. Muito obrigado. Ok, obrigado a você por compartilhar, por se propor a compartilhar uma iniciativa bacana, assim, alternativa, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Robson? Eu vi aqui algumas perguntas, algumas pessoas pediram para eu colocar o endereço no vídeo, eu vou colocar aqui. E alguém já perguntou também sobre o software, mas o Cristiano Cunha já respondeu. Isso, você já tinha colocado. Depois tu me manda a tua apresentação também, Robson. Perfeito, professor, manda sim. Que eu compartilho na súmula, né? Tá ótimo. Então, gente, outro assunto que eu programei para hoje foi a gente compartilhar aqui sobre essa ferramenta de videoconferência. Não há nenhum segredo, nenhuma dificuldade. O que eu gostaria de compartilhar é rapidamente assim os recursos que ela tem aqui, como fazer uma configuração inicial. E eu repito, como eu já falei outras vezes, a gente não vai pegar o jeito fazendo, né? Então, eu também quero apresentar aqui a minha experiência com os alunos de cálculo numérico, porque foi graças à boa vontade deles de participar comigo numa proposta de encontros semanais de estudos, de trabalhos, de exercícios, graças a isso que eu pude estudar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre as ferramentas de videoconferência, né? E não tem, assim, eu estou longe de ser um expert no assunto, né? Eu fiz esse compartilhamento que alguns colegas pediram. Então, quem já conhece, fique bem à vontade. Eu vou passar rápido aqui sobre a ferramenta e depois eu vou compartilhar a minha experiência com os alunos. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a tela de vocês aí, né? Então, eu vou compartilhar desde o início, como criar uma sala. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou para uma aba de um guia anônimo do Chrome. Vou compartilhar aqui, compartilhar ela inteira
Quando a gente compartilha, tem a opção de compartilhar a tela inteira, a janela do aplicativo ou o guia do Chrome. Eu mostro em seguida, tá? Eu mostro em seguida isso. Então, vocês estão vendo aqui a minha janela anônima, a minha aba anônima do Chrome? Então, aqui eu vou começar, vou fazer algumas coisas aqui, iniciais, como se estivesse começando do zero. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor, tudo certo. Ok. Estamos ouvindo, então, Sérgio. Ok, obrigado. Então, a gente começa o Jitsi com esse comando ali, ó, meet.jit.si. Aí, quando a gente clica ali, ele vai dar a opção de você criar uma sala aqui, ó. Então, você pode criar aqui uma sala 1, 2, 3, 4, 5, eu já tinha criado ontem, né? Você pode criar um nome que quiser e vai no Go aqui, ele vai para a sala que você criou naquele momento. Outra alternativa é você conectar com o seu próprio calendário. Então, eu vou conectar com o meu calendário aqui, provavelmente não vai funcionar direito, eu vou ter que fazer assinatura. Talvez eu faça isso lá no Google, aliás, na minha sala normal, né? Que eu estou identificado já no Google. E a outra coisa é ver aqui na aba de salas recentes. Então, eu vou voltar para a nossa sala de hoje, onde a gente está, estou aqui de volta. A nossa sala de hoje é essa. Então, essa sala, eu já entrei, mas eu já entrei e não tem como mostrar, né? Então, realmente tem coisas que não dá para fazer. Então, aqui eu tenho como conectar ao calendário. Então, quando eu conectar o meu calendário, eu vou ter que usar aqui a minha identidade, né? Eu vou colocar aqui a minha identidade e ele vai olhar o meu calendário, o que tem de atividades. E no meu caso, eu vou abrir o meu calendário, eu tenho nele já algumas atividades. Tem aqui no meu calendário, ó. Vai aparecer lá, por exemplo, na data de hoje, esse link aqui, ó. Tá aqui o link para o professor De Pieri, para mim, né? Tudo que eu tenho aqui agendado no Jitsi, eu coloco lá um comentário. Então, lá já está a sala meet.jit.si, sala troca de experiências, que é a de hoje. Né? Então, ele dá essa opção. Eu não tive como mostrar ao vivo ali por conta do guia anônimo, né? Então, eu vou criar aqui uma sala rapidamente, só para vocês verem aqui os primeiros passos, depois eu volto para a nossa. Essa instalação do Chrome aqui, não há necessidade, tá? Eu vou bloquear aqui por enquanto. Eu não sei qual é a função dessa extensão aqui nesse caso. Então, eu criei aqui, eu estou sem áudio aqui, né? E aí a gente tem a opção de compartilhar aqui do lado esquerdo, levantar a mão e o chatzinho. Então, eu vou sair daqui agora. Vou voltar para a nossa sala aqui. A sala normal agora. A sala troca de experiências. Então, a gente compartilha a tela aqui nesse cliquezinho do lado esquerdo. Eu vou ocultar e compartilhar novamente, isso para demonstração. Então, quando eu compartilho, vocês não vão conseguir ver provavelmente, né? Mas ele dá a opção da tela inteira, uma janela de um aplicativo, que pode ser um PDF, uma planilha, qualquer coisa, ou um guia do Chrome. Tem a opção no lado esquerdo do compartilhamento, tem o compartilhamento, tem a mãozinha, né? Quando a gente levanta a mãozinha para pedir a palavra, coisa do tipo, e o chat a gente pode colocar aqui comentários. Então, o que eu tenho feito com meus alunos é justamente reuniões semanais ao vivo por aqui. E quais são as opções do Jitsi que eu tenho usado? Então, a primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui do lado direito, ó, vocês têm a opção de colocar em janelinha, tipo, um azulejinho, um do lado do outro, né, na forma de azulejo. Aqui tem algumas informações de cunho geral. E aqui que tem uma série de configurações, nesse botãozinho do lado direito, embaixo, que tem os 3 pontinhos. Então, aqui nos 3 pontinhos tem a minha configuração, que eu posso colocar detalhes, e-mail, coisas do tipo, uma identificação permanente. Eu que criei a sala, então ela vai aparecer para mim, isso aqui, né? Não sei se para todos aparece,
mas vocês podem colocar o nome em cima dos 3 pontinhos da sua janelinha. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o cursor em cima de alguém, ó. Aqui está um seguidor do Jitsi não identificado, né? Então, aqui nós temos a opção, vocês têm a opção de colocar um nome. Então, aqui nós temos alguns com nome, o professor DePieri, por exemplo, está aqui o nome Edson DePieri, outros ainda estão anônimos. Então, cada um pode colocar clicando aqui no botãozinho dos 3 pontinhos da sua janelinha. Então, aqui você tem a opção de abrir o seu microfone, no caso, né, do lado esquerdo aqui tem o telefonezinho no meio, que é para você deixar a reunião. E aqui do lado esquerdo tem que permitir a habilitação do microfone num primeiro momento, e você pode colocar em mudo ou não. E da mesma forma a câmera, né? Coloca em ativo ou não. E do lado direito aqui, quando a gente aperta nesses 3 pontinhos, aparece uma série de configurações. Então eu vou dar uma passada geral aqui do que ele dispõe. Então, primeira coisa, ó, vocês podem escolher o tipo de transmissão. Eu vario bastante isso aqui, mas normalmente eu fico em baixa definição ou baixa banda, porque para transmitir ao vivo para os alunos facilita. Facilita porque consome menos banda. Então, eu tenho usado aqui, normalmente, em qualidade menor. Aqui está em alta definição. Né? Está em alta definição. Eu vou colocar em baixa definição, depois a gente vê na gravação que muda a qualidade, claro, né? Muda a qualidade, mas facilita para quem transmite e facilita para quem recebe, porque consome menos banda na internet. Outro recurso que nós temos aqui é colocar em full screen, tela cheia, ó. Então aparece aquela parte do navegador. Inclusive, aqui, o Jitsi no computador não precisa instalar aplicativo, né? Ele navega perfeitamente em cima do Google Chrome sem problemas. Se for usar no celular, ele sugere usar um aplicativo, mas baixa bem rapidinho, em alguns segundos a gente baixa o aplicativo. Sérgio? Sim, pois não, Fábio. Não estamos vendo nada depois que você baixou para baixa resolução aí, só estamos vendo uma coisinha pulsando aqui. Então eu vou voltar para alta resolução. Tá? Vou voltar aqui para alta resolução. Eu acho que ele não permite o compartilhamento, então eu baixei demais ali. Vou compartilhar a minha tela. Voltou a minha tela? Voltou sim, professor. Eu vou tentar baixar um pouquinho só para ver como é que fica, tá? Eu vou colocar aqui no Standard. Aparece que ainda continua compartilhando, nesse caso. Continua. Né? Continua. Então, vamos fazer um pouco aqui, depois a gente muda de novo, né? Então, aí voltando às opções do Jitsi aqui do lado direito, ó, a gente tem a opção de fazer a transmissão ao vivo. Então, isso aqui eu vou tentar fazer só o comecinho, porque aqui nós estamos em transmissão ao vivo. Tem alguém com o microfone ligado? Talvez esteja dando algum eco. Sou eu. Não é pouquinho, mas pode ser que melhore se tirar o microfone, né? Então, ó, esse íconezinho aqui, ó, Stop Live Stream, ele tá assim porque eu já estou em transmissão ao vivo. Vocês podem ver lá no cantinho superior direito, está escrito Live. Então, o Jitsi, ele está transmitindo para um canal no YouTube. Como que se faz isso? Então, eu vou tentar abrir a tela anônima, que está aqui, ó, a anônima. Eu estou com ela sem som e sem câmera, né, para poder, enfim, funcionar em paralelo com a outra sala, né, porque essa sala aqui vai só atrapalhar a primeira. Então, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, ele dá essa opção, ó, Start Live Stream. Então, quando a gente clica aqui, ele abre essa janelinha. Claro que aqui, ó, eu não estou identificado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu identifico a minha conta Google e ele pede aqui uma chave da transmissão. Que chave que é essa, então?
Então, eu vou lá no meu canal do YouTube e vou mostrar o que tem lá, ó. Então, se eu entrar aqui no meu canal do YouTube, eu vou abrir ele do início, tá? Aqui já está acontecendo a transmissão, mas eu vou abrir o canal do YouTube normal. Vamos colocar aqui a minha... Vou colocar aqui o meu canal, ó. Então, tá aqui no meu canal, ele tem pouquinhos vídeos, mas são vídeos que a gente já fez aqui de compartilhamento de experiências. Tem o compartilhamento 3, o 4, uma conversa com os alunos, está aqui também, e a de hoje, que está ao vivo. Como que a gente faz a transmissão ao vivo? Então, a gente tem que ir aqui nesse botãozinho. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Continuam vendo? Sim, professor. Ok. Então, aqui nós temos um botãozinho, uma câmerazinha com um maisinho no meio, que é a transmissão ao vivo, ó. Então, eu posso enviar um vídeo ou posso transmitir ao vivo. Então, eu uso essa conexão aqui do transmitir ao vivo. Mas quem nunca fez isso tiver que fazer pela primeira vez, quando clicar aqui, o YouTube vai mandar uma requisição para o servidor deles e vai demorar umas 24, 48 horas para liberar a transmissão ao vivo. Tá? Isso aí deve ser algum controle, eles devem pesquisar a minha ficha criminal, ver se eu não fiz alguma bobagem aí no meio do caminho, né? Eu imagino que tem um controle aí para não transmitir qualquer coisa. Então, no meu caso, eu vou transmitir ao vivo aqui e a gente vai ter a opção de configuração da transmissão. Então, o que eu fiz aqui, eu vou tentar só mostrar o caminho, ó. Hoje está acontecendo essa transmissão. O que eu faço aqui é fazer uma transmissão, mas eu já não lembro mais se eu fui por aqui ou se foi por gerenciar. Não, foi por aqui, ó. Fazer uma transmissão. Quando eu faço uma transmissão, ele pode utilizar configurações anteriores, então eu uso das configurações que a gente já fez, de transmissão de reuniões com os alunos, de transmissão com essas nossas experiências docentes aqui, né? E aí eu utilizo essas configurações. Então eu vou reutilizar as configurações, já que elas estão aqui, ou vou tentar fazer uma nova aqui, deixa eu tentar, tá? Porque isso aqui está em transmissão agora, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer sem interromper o que eu estou fazendo. Mas vou tentar fazer por aqui, ó. Reutilizar as configurações anteriores. Se eu abrisse novo, isso aqui estaria tudo em branco. Então, aqui eu posso colocar o título da transmissão. Essa aqui não é a de hoje, né? Essa aqui é a da conversa com os alunos, porque a de transmissão ao vivo está acontecendo. E eu posso colocar aqui que não é um conteúdo para crianças, né? Ou pode ser um conteúdo para crianças, não sei por que eu coloquei isso aqui é o default, né? É um conteúdo de adulto, mas nada demais, né? E aí a gente pode criar aqui uma nova transmissão, uma programação de uma nova transmissão. Quando cria isso aqui, você pode gerenciar uma série de coisas. E nessa criação, vai aparecer aqui, ó, chave para transmissão. Então, se você clicar aqui no olhinho, né, vai aparecer a chave. Você pode copiar esse link, e aí vai lá na sala do Jitsi, deixa eu ir lá na sala Jitsi anônima, e cola ele aqui, ó. Então, cola ele aqui, e aí começa a transmissão. Essa transmissão pode começar de imediato, eu não vou fazer aqui para não interromper a outra, né? Mas ela também pode ser programada. Então, eu fiz aqui, ó, eu posso fazer aqui a programação. Deixa eu achar aqui onde é que é. Aqui eu vou editar. Essa aqui eu acho que é o que está ao vivo, né? Essa aqui, ó. Essa aqui que eu estou fazendo. Estou criando. Então, eu vou editar aqui. E aí eu posso colocar aqui uma data, ó. Eu posso colocar terça-feira, 10h35. Não, vou fazer a transmissão amanhã, dia 10, às 10 da manhã, né? Eu coloco aqui a transmissão. Aí eu posso colocar uma miniatura, eu coloquei a miniatura aqui da fotinha da entrada do CPC, posso configurar aqui que é conteúdo para crianças ou para adultos, e aí eu salvo aqui e vou criar essa transmissão para amanhã. Então eu salvo aqui, então essa transmissão ela está programada para amanhã, e aí eu posso pegar o link aqui, ó, tem o compartilhar lá no canto superior direito, do lado do transmitir ao vivo,
eu posso clicar aqui no compartilhar e pegar esse link. Então, eu copio esse link e aí eu posso transmitir por e-mail, WhatsApp, enfim, compartilhar o link fazendo o convite. É o que eu tenho feito aqui para a reunião com os alunos, para a reunião dessas nossas sessões. Então, copia esse link e ele vai estar ativo, no caso, amanhã, às 10 da manhã, quando iniciar a transmissão. Como que inicia a transmissão? Eu tenho que fazer isso aqui no Jitsi, eu tenho que fazer aqui essa configuração de iniciar a transmissão, peguei errado aqui, iniciar a transmissão, coloco aquele link, ó, já peguei o link errado, né? Aquela chave que eu tinha criado, coloco aqui, inicio a transmissão, só que ela não vai acontecer de imediato. Ela vai acontecer somente quando você vier aqui, tipo hoje de manhã, às 9h30 da manhã, 9h45, eu vim aqui nessa minha página e apertei esse botãozinho aqui, ó, transmitir ao vivo. Só nesse momento é que vai começar a transmitir. Aí vai transmitir a tela vazia ainda, as pessoas ocultas, e isso agora está acontecendo aqui, ó. Vou mostrar a transmissão como que ela está acontecendo, que essa aqui é a que está acontecendo agora, ó. Essa é a transmissão compartilhamento 5 de hoje, está sendo transmitida ao vivo, ele está mostrando aqui a tela do YouTube que eu estava configurando. Sempre a transmissão no YouTube está um pouco defasada do ao vivo. Eu falo ao vivo lá no Jitsi e o YouTube ele faz um trabalho muito bacana de juntar pacotes e tal, e fica um pouquinho defasado. Tem um delay aí na transmissão, que não é 100% ao vivo, dá aí alguns segundos, uns 30 segundos aí de diferença, mas fica muito melhor do que no Jitsi. O Google corrige pequenas falhas de transmissão. E aí, quando termina aqui, hoje às 11 horas, a hora que a gente acabar aqui, eu venho aqui e encerro a transmissão. E vou lá no Jitsi também e encerro a transmissão, tá? Stop aqui a transmissão e lá no YouTube também. Se eu parar aqui, também para lá no YouTube, tá? A transmissão vai parar também, basta fazer aqui. E aí, o vídeo que foi gerado, ele é um vídeo que tem lá, começou 9h30 da manhã, aí no final também ele grava um pouquinho a mais até a gente desligar. O próprio YouTube tem a opção de editar o vídeo. Então, isso eu vou deixar para a semana que vem, porque daí a gente pode também mostrar como editar o vídeo gerado no próprio YouTube. Tá? A gente faz isso junto com os outros softwares, né? O Robson já vai falar sobre o Wonder Filmora, né? O Ricardo Silva ficou de apresentar os detalhes sobre o OBS, e alguém pode apresentar aqui do YouTube também, que tem um próprio editor de texto, editor de vídeo aqui dentro. Tá? O YouTube é muito bacana, eu não usei para aula, tá, gente? Eu estou usando com vocês para transmissões de sessões de compartilhamento de experiências, e a gente tem usado também, né, para reuniões com os alunos, e reuniões não deliberativas também, né, assim, reuniões mais informais aqui no YouTube. O que eu tenho usado com os meus alunos, tá? Gente, pessoal, isso aqui é algo que tem bastante detalhes, nada demais, mas só que a primeira vez a gente se bate um pouco, né? Então, quem quiser fazer, quiser compartilhar, quiser mais detalhes, a gente pode conversar. Para eu fazer isso aqui, eu pedi ajuda para o Guilherme Arthur Jerônimo, da CETIC, né? Ele que está fazendo essas coisas lá no CETIC. Então, isso é possível fazer nos outros softwares de videoconferência. Dá para fazer no Zoom, no BBB, enfim, todos os outros, mostrando um exemplo aqui do Jitsi. E a outra coisa que eu uso mais é essa aqui, ó. Eu uso a gravação. Então, a gravação não é uma transmissão ao vivo. Quando eu aperto essa gravação, eu não sei se eu consigo fazer agora, tá? Eu vou tentar, se falhar a transmissão ao vivo, daí a gente retorna. Então, quando eu aperto aqui na gravação, o Jitsi vai gravar aquela câmera que estiver falando. Então, por isso que é importante eu estar, no caso, se eu estou apresentando, eu estou com o microfone no dispositivo que eu estou fazendo a apresentação. Se é no computador, é o computador que vai aparecer. Se é o celular, o meu microfone tem que estar no celular.
porque é lá que ele vai capturar e gravar, tanto o YouTube quanto a gravação. E a gravação funciona assim, ó, vou apertar aqui, vamos ver se dá certo. Então eu vou fazer uma gravação e ele vai fazer upload para o Dropbox. Então eu tenho que fazer uma assinatura. Quando eu faço isso no Dropbox, primeiro, a gente tem que ter a conta no Dropbox. Segundo, tem que fazer a assinatura. Eu não vou fazer aqui porque eu já estou conectado. Então eu não vou fazer, não vou sair, né? O meu já está conectado. Então eu faço a assinatura, coloco o meu login e senha do Dropbox e começo a gravação aqui, ó. Start recording. Quando eu começo a gravação, ele também avisa. A gravação começou, quando dá uma falha, a gravação para, mas ele retorna sozinho. O YouTube também. Se cai a rede aqui, por exemplo, já aconteceu na sexta-feira passada, eu e o professor De Pierre estávamos aqui na sala da direção do centro, cada um bem longe um do outro, né, claro, mas cada um usando a rede cabeada, mas a rede toda falhou. E aí nós saímos daqui, fomos para casa, eu fechei o computador, estava em transmissão ao vivo, ele parou a transmissão, cheguei em casa, abri o laptop e a transmissão continuou de onde tinha parado, não precisei configurar nada. Então, ele tem essa característica. A gravação, às vezes, eu tenho que cuidar e colocar ela para iniciar novamente. Então, tem duas coisas a fazer. Resumindo aqui, a gente tem que colocar a gravação aqui, conectar, fazer o login no Dropbox, dar o start aqui para ele começar a gravação, e tem mais uma coisa, também tem que ir no Dropbox e habilitar o Jitsi, permitir que o Jitsi faça gravações lá. Porque o Dropbox ele vai questionar isso. Ele vai dizer, mas quem é esse Jitsi que quer gravar coisa aqui no teu Dropbox? Então você, com o seu login e senha, tem que ir lá e autorizar a gravação. Tá? Eu já fiz isso, então se alguém quiser mais detalhes, eu também posso ajudar, né? E o Dropbox ele não tem uma capacidade grande para gravações de vídeo. Tá? Então, o que eu fiz foi gravar lá e depois eu coloco as gravações no meu Google Drive. Então, esse aqui é o meu Google Drive, né? O meu Drive, ele tem aqui uma série de pastinhas. Uma delas aqui é o de encontro de estudos. Ó. Eu coloquei aqui encontro de estudos não presenciais com meus alunos. Então, eu coloquei algumas pequenas coisas aqui, o que não cabia no Moodle, no sentido de configuração, de formato, eu coloquei aqui. Aqui tem alguns exemplos de cálculo do livro, e aqui tem as gravações das videoaulas, ó. Então, eu colocava o link do próprio Dropbox. Os alunos conseguem acessar com o link no Dropbox, sem problemas. Mas aqui eu consegui mais capacidade por um preço menor, tá? Eu tinha aqui 15 GB, tá vendo aqui embaixo? Ó, eu tinha 15 GB, mas quando eu comecei a colocar vídeo não foi suficiente. Então, eu comprei um pacote que é baratinho, é R$ 6,99 por mês, e aí eu tenho 100 GB de uso, eu estou colocando aqui os vídeos. Então, eu tenho aqui os vídeos do módulo que eu estou apresentando agora para os meus alunos. Aqui são gravações ao vivo, tá, gente? Então, eu faço, poucas vezes eu faço alguma edição, ela sai como sair, infelizmente, não tem uma boa qualidade. Mas o aluno que ele tem dúvida, ele pode procurar lá onde é que ficou a dúvida, e o que não pôde assistir, ele pode ir lá ver, né? Pode ver. Sim. Uma pergunta. Tu primeiro gravas no Dropbox, depois tu copias para o Google Drive. Para o Google Drive, é isso que tu fazes? Isso, é isso que eu faço. Porque o Jitsi não te permite gravar diretamente no Drive, não, né? Não descobri. Eu acho que não. Ele só dá essa opção. Ok. Então tá aqui o meu Dropbox. Então no Dropbox eu tenho aqui algumas gravações, algumas eu já apaguei. Tem aqui uma gravação que eu e o professor Fábio Carvalho fizemos na sexta-feira, né, Fábio, para testar. E aí o que eu faço aqui, ó? Eu baixo ele para o meu computador e depois que eu baixo, pego lá do meu computador, eu venho aqui e faço o upload. Então, eu pego aqui e faço um upload de algum arquivo, ele vai parar aqui direitinho, como se fosse uma pastinha do meu Explorer normal do Windows. Tá? Funciona bem. E o detalhe, ele reconfigura, o Google Drive é muito legal, porque ele faz o mesmo tratamento do YouTube. Ele configura as imagens, ele dá um tratamento, ele diminui o tamanho, e fica
o acesso sob demanda, né? O aluno pode conectar isso aqui, ó, eu vou mostrar um pedacinho aqui, vou mostrar um pedacinho de um vídeo. Então, aqui, quando eu comecei, ó, Recording Zone, ele começou a gravar no Dropbox. Então, a gente começa o capítulo 5 do livro, que é sobre interpolação. Aí aqui eu vou entrar um pouquinho no que eu faço, né, com meus alunos, então, gente, ó. Eu comecei a trabalhar com eles dia 1º de abril, por aí, mais ou menos, logo em seguida. E eu fiz uma proposta para eles no sentido de uma parceria, né? Foi uma proposta de parceria. Então, quando eu transmito a aula, eu transmito do jeito que eu consigo, né? Do jeito que eu consigo aqui. Ou seja, eu compartilho telas aqui no computador. Quando eu compartilho telas, compartilho, por exemplo, aqui, ó, estou compartilhando, eu falo a introdução e tal, né? Compartilho o livro, né? Compartilho o texto do livro. Compartilho slides e compartilho também, deixa eu ver se eu tenho alguma opção aqui, deixa eu ver essa. Compartilho também. Não está aparecendo. Eu também compartilho gravações, eu também uso. Deixa eu aqui, ó, vou parar o compartilhamento. Eu já parei o compartilhamento, né? Vou parar o compartilhamento só para mostrar o seguinte, gente. Quando eu transmito a aula para os alunos, eu também uso o celular como câmera. Então, eu também conecto o Jitsi aqui. E daí, com o celular, eu posso posicionar a câmera dele para capturar, por exemplo, um texto que eu vou escrevendo à mão, né? Então, aqui eu tenho algum texto, eu faço pequenas notas, pequenas demonstrações assim no papel, capturado com o celular. Eu coloco o celular preso com um suportezinho daquele de celular mesmo, né? E o celular captura, então, a folha de papel onde eu vou escrevendo. Depois eu vou tentar achar alguma gravação dessa, tá? E eu acho que eu passei um pouco a parte do Jitsi, né? Só vou completar o Jitsi e depois um pouquinho sobre a aula. Então, pessoal, aqui voltando para o Jitsi, aqui os 3 pontinhos, além de transmitir ao vivo, além de gravar no Dropbox, transmitir ao vivo é no YouTube, gravar é no Dropbox, né? Eu também posso compartilhar um vídeo do YouTube. Então, eu posso pegar aqui um link do YouTube e fazer um compartilhamento aqui internamente. Não precisa compartilhar a tela do computador, compartilha direto, um link direto do YouTube. E aqui tem uma série de configurações sobre dispositivos, enfim, conexão com calendário, ó, eu estou conectado aqui. E mais algumas opções aqui, né, de perfil, como eu falei, nome, e-mail. Aqui eu posso, como eu criei a sala, eu posso colocar todo mundo em mudo, né, posso colocar em mudo todo mundo aqui. Eu posso ver as estatísticas que falando, ó, eu aqui estou consumindo 31 minutos. Cadê o Robson? O Robson foi econômico aqui, Robson, ó, 9 minutos e 44 segundos, eu já estou aqui, né, eu estou falando. Então, esses recursos aqui que pode fazer, né? Eu posso usar a criptografia também, isso aqui eu nunca usei, tá? Não sei como é que faz. E a outra coisa, só para completar aqui, ó, eu vou pegar aqui qualquer pessoa, eu posso também tirar uma pessoa, se por acaso está sendo inconveniente, né? Ou mandar uma mensagem privada. Então, eu posso dar um kick out aqui, tirar uma pessoa, ou colocar em mudo, ou não mudo também, tá? E colocar recurso de som. Então, basicamente, seria isso aqui. O Jitsi, para mim, gente, é uma ferramenta fantástica, né? Porque ela é gratuita, ela tem esses recursos de qualidade. Ó, vou voltar agora para a qualidade alta. Vamos ver se a gente percebe alguma diferença aqui na gravação, né? Deve perceber, claro. E o Jitsi, além de ser gratuito, ele tem capacidade aqui, ó, de até 100 pessoas.
ele permite essa transmissão ao vivo pelo YouTube, a gravação pelo Dropbox. Quando as pessoas entram, todas estão habilitadas para compartilhar o seu áudio, o seu vídeo, sua tela. Então, isso é uma coisa boa para reuniões como as nossas, para reuniões com os alunos, né? Qualquer aluno pode compartilhar a sua tela. Então, o que eu queria só para finalizar rapidamente é contar um pouquinho da experiência com os meus alunos. Mas se alguém quiser perguntar sobre o Jitsi, podemos ver isso primeiro, né? Assim eu tomo uma aguinha aqui. Sérgio, eu posso fazer umas perguntas? Pode, por favor. Simões, da Engenharia Elétrica, não sei se me identificam bem. Olá, Simões. Eu tenho interagido com meus alunos basicamente pelo Moodle offline, né, com estudos dirigidos aí também desde março, mas chegou um ponto que realmente eu preciso conversar com eles, enfim, mas não fiz isso ainda. Então, eu assumo a minha completa ignorância nessas mecanismos. Já participei de teleconferências, mas não de ensino, né? Eu queria só te pedir que, se tu pudesse sumarizar os steps todos que nós precisamos para começar a usar. Eu anotei o que eu pude aqui, eu te agradeço muito por compartilhar as experiências, né? Mas se pudesse sintetizar assim rapidamente, step by step, eu te agradeceria, tá? Com certeza, Simões. A gente sempre faz um resumo das sessões. Se você olhar lá na página de compartilhamento de experiências docentes na página do CTC, tem todas as súmulas, todos os links com apresentações e com a gravação no YouTube. Tá? Então, eu vou fazer hoje, provavelmente, esse resumo. A Stephanie tem ajudado na revisão, né? A gente tem feito súmulas de cada reunião. Eu coloco passo a passo. Realmente, alguns professores já me pediram, eu vou escrever isso, né? Escrever passo a passo. Eu tenho escrito aqui no meu rascunho, eu vou digitar e colocar na súmula. Ok, obrigado. Ok. Então, gente, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com os meus alunos, né? O que eu propus, vou aqui. Aí eu vou compartilhar a minha pastinha lá do Google Drive com algumas gravações. Mas, basicamente, o que eu fiz foi, final de março, início de abril, eu estava muito agoniado, né? E aí eu conversei com o professor de Pierre, perguntei para o Áureo também, chefe de gabinete, se eu estava proibido de fazer as coisas, né? E, na verdade, a portaria ela ficou muito dura, né? Porque ela suspende tudo. Não dá oportunidade, né? Suspende todas as atividades acadêmicas em todas as modalidades. Então, puxa, aquilo ali foi um balde de água fria na gente, né? Mas aí eu perguntei isso e me senti encorajado de fazer atividades opcionais. Então, eu propus para os meus alunos da gente fazer encontros nos horários das aulas, no mesmo horário das aulas, encontros ao vivo, e eu propus para eles uma parceria. Eu disse, gente, eu estou precisando treinar, porque esse é um mundo novo, eu não tenho domínio, nunca fiz, e eu proponho para vocês que a gente estude, faça os trabalhos como são no Moodle, eles podem entregar a qualquer momento antes do prazo, o prazo vai ser lá no calendário presencial, sei lá quando que a gente vai retomar, né? E aí eles podem fazer o trabalho, adiantar e pronto, o trabalho está entregue. E os que não puderem entregar, vão entregar depois. Então, não estou prejudicando ninguém. E, além disso, estou fazendo uma lista de exercícios semelhantes à prova, que eu chamei de exercícios avaliativos. Esses exercícios, eles fazem parte no papel e postam no papel, postam escrito, a foto do papel, e postam também programas, que é uma disciplina de cálculo numérico, ela envolve algoritmos, né? Então, eles postam programas que eles rodam dentro do Moodle, com o VPL, né? Aquele ambiente de programação virtual. Então, o Moodle ele tem esse recurso para programação. O aluno ele pode postar um arquivo com extensão .m, que é, no caso, a extensão do MATLAB, do Octave, que eu uso, ou por extensão do C ou do Java, ele pode usar a extensão que quiser. E ele postando esse trabalho e esse exercício lá, eu consigo rodar. Então, eu executo e aí consigo avaliar aquilo ali, consigo ajudá-lo, consigo corrigir, consigo conversar. Então, o que eu tenho feito com esses exercícios avaliativos de trabalho é fazer uma primeira avaliação e depois eu convido eles para conversar.
Então, vamos tirar dúvidas, vamos ver o que vocês não fizeram, o que faltou. Eu faço tipo uma prova oral, né? Uma avaliação oral, que não é uma prova, obviamente, mas o que eu estou fazendo? Eu estou anotando o desempenho deles, e o meu compromisso com eles é validar o que nós estamos fazendo quando tiver oportunidade, né? Eu imagino que quando voltarmos ao presencial, eu pretendo validar o que eles fizeram por minha conta, né? Mas eu, claro, eu vou ver como é que vai ser a resolução da UFSC, o que vai estar previsto, porque eu penso que se foi uma atividade que o próprio professor fez, o professor avaliou o aluno da maneira como pôde, e considera que o aluno teve aproveitamento suficiente para ser aprovado, eu imagino que essa decisão ela vai ser respeitada, né, pelas resoluções da UFSC, pela nossa liberdade de professor, como a gente tem no presencial. A gente faz uma prova, dá uma nota, também tem uma certa subjetividade na nossa correção, né, e a gente avalia e dá uma nota no presencial. Então, aqui eu estou dando uma nota preliminar, é uma nota que fica comigo, eles não... Eu digo para eles, olha, foi suficiente, não foi, mas é uma nota que fica comigo. E o meu compromisso com eles é tentar validar isso quando voltarmos. E o resultado tem sido muito bom. A gente já, de 4 módulos, a gente já completou 2, estamos no 3º módulo agora, e vamos fazer o 4º módulo até metade de julho. Agora a gente acelerou um pouquinho, ao invés de fazer 2 encontros por semana, estamos fazendo 3. Eles concordaram, eles estão fazendo, estão trabalhando, estão se interessando, perguntam. Eu criei um grupo no WhatsApp também, mandei um link para eles, eles entraram lá, então quando é uma dúvida rápida, a gente fala por ali. Então temos o canal do e-mail, do WhatsApp e do Jitsi. Eu já tentei o BBB, já tentei o BBB do Moodle, mas daí não tinha opção de gravação. Aí eu tinha que gravar usando o OBS, capturando a minha tela, e depois tratar aquele vídeo. Depois eu fui para o WebConf, que também usa o BBB, e aí ele gravava, mas aí eu e o professor dele, nós usamos um dia para fazer uma reunião com os alunos, chegou a não sei quantos, mais de 200, e uma hora chegou a 700, porque repetiu os acessos, então a gente derrubou o WebConf da UFSC, e aí eles não permitem mais a gravação também, então eu voltei para o Jitsi. Então no Jitsi eu gravo e depois transmito aquele vídeo para eles. Então eu queria compartilhar um pouquinho só de uma das aulas em que eu faço isso, tá? Só para ter uma os meus alunos têm muita paciência comigo, tá, gente? Eu estou fazendo o possível, mas está muito longe. Pois não? Cláudio Zimmermann, GT Civil, tudo bom? Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Pode. É o seguinte, tu comentou aí sobre a tua experiência, e qual é o percentual de alunos que estão te acompanhando nessas tuas tentativas, né, efetivamente, o que tu está fazendo com eles? Qual é esse percentual das turmas? Tu tens esse controle, né? Tenho. É 50% da turma. 50%. No grupo do WhatsApp, eu tenho, de 50 alunos, tenho 31 no grupo. Mas quem está participando efetivamente, entregando, são os 25, 23, depende por aí, metade da turma. Ok. Mas é um bom número, né? Eu acho que é um bom número. Eu já agradeci eles várias vezes, eu disse, olha, gente, se vocês não estivessem aqui comigo, nada disso seria possível. Então, vocês têm o meu compromisso de que eu vou fazer o possível para validar tudo que a gente está fazendo. O trabalho não tem problema, porque ele é já no plano de ensino previsto para entregar no Moodle, e se eles entregaram antes, já entregaram, está cumprido o requisito, né? A prova que eu não posso garantir, mas vou fazer o possível para validar também. Né? E eles têm sido muito interessados, assim, têm sido muito bacanas. São os alunos da Engenharia Civil, Cláudio. A turma da Engenharia Civil de Cálculo Numérico, Legal. São muito bacanas eles. É a fase mesmo? É a terceira fase. Terceira fase, tá. É possível tu me mandar o link ou a relação de telefones do WhatsApp deles? Pode ser porque eu dou aula na terceira fase para eles também.
Se tu pudesse me mandar, eu te agradeço. Manda, de repente eu até te incluo no grupo do WhatsApp e tu vê ao vivo eles. Ah, sim, pode ser, tá? muito fácil. Eu faço isso, faço. Ok, tá bom. tá bom. Então, eu vou compartilhar rapidamente assim, de um vídeo que eu fiz, né? Vocês verem a precariedade que é, tá, gente? Não riam de mim. Mas é o que eu consegui fazer. Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, ó. Aqui tem um exemplo de uma das aulas em que eu usei o celular para gravar também. Tá? Vamos ver se ele entra aqui. Olha. A gente agora trabalhar no capítulo 5 e 7. E o capítulo 5 e 7 é sobre interpolação e ajuste de curvas. As duas coisas são parecidas, tá? A interpolação, a diferença é que ela trabalha com um dado conjunto de pontos precisos. Então, a gente precisa ter valores de x e y com uma certa exatidão. Então, no caso aqui, entre o ponto que eu propus e o ponto calculado pelo polinômio vermelho, está uma diferença grande, tem um erro. Estão vinculados. Então, o grau mínimo que eu posso colocar aqui em 2 pontos é um polinômio de primeiro grau. O polinômio que a gente conhece por enquanto é o grau. Olha aqui, ó. Então, polinomial, sempre n mais 1 pontos. Então, eu escolho n mais 1 pontos aqui. Então, digamos assim, eu faço um desenho e tenho 10 pontos. Então, o n mais 1 é 10. N mais 1 é 10 pontos. E o n é 9. Eu já calculo o n diretamente disso aqui. Tá? E aí, pego o polinômio de grau n com n mais 1 coeficientes e aplica essa propriedade que a gente desenvolveu ali no papel. Ó. O polinômio aplicado no xi é igual a y'. Isso é, impomos a condição que essa função aproximadora polinomial deve passar por todos os pontos tabelados. Tá? Essa é a questão. Então, a gente pega aquele polinômio. Então, gente, isso é só uma pequena demonstração, né? Mas é precário. Aquele texto em papel, pessoal, eu já tinha escrito e estava revisando, tá? Mas eu construo ao vivo. Eu vou desenhando, construindo como se fosse num quadro negro, né? Escrevendo online, né? Escrevendo ao vivo e vou colocando aquilo ali para eles. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora, tá? O professor Felipe Cabral já sugeriu alguns exemplos, né? Tá lá nas nossas súmulas também. Então, eu vou comprar. A mesa digitalizadora, a vantagem é que não aparece a mão da gente, né? A mão escrevendo, né? Porque assim a câmera também filma a mão da gente. Eu tenho que cuidar para eu não cobrir o texto, né? Então, eu tô bastante satisfeito com esse grupo de alunos, né? E eu também senti a dificuldade deles. Teve um aluno no primeiro módulo que tentou e depois veio falar comigo no particular, ele disse, eu não estou conseguindo realmente, porque eu não tenho um acesso à internet, um outro ali não tinha um espaço para estudar. Realmente é difícil, é um desafio muito grande, um desafio para todos nós. Eu não tinha espaço para fazer isso também, tá, gente? Eu também não tinha. Então, eu estou vindo aqui na direção do centro para usar essa mesa aqui, que eu tenho aqui na direção, e poder fazer essa parte escrita. Então, eu vou virar o computador para vocês verem aqui, ó. Eu escrevo aqui nesse cantinho da mesa, né, e capturo com o celular pendurado ali naquele suporte, e isso eu não tenho em casa, não tenho uma mesa, porque são 3 pessoas na minha casa e não tem 3 mesas, né? Então, outro dia eu estava falando com o professor De Pierre, a dificuldade, né, as crianças na aula, ele em reunião e aulas e acompanhamento dos alunos, a professora Patrícia também, com todas as atividades, então, precisa ter um ambiente para cada um, que não é fácil, então a gente tem que se virar, né? E a gente tem que ter paciência com nós próprios, né, e os alunos com eles próprios, e um com os outros, né, fazer uma fraternidade mútua aí para a gente conseguir fazer alguma coisa, né, gente? Isso. O professor Amigo aqui no chat, como está sendo feita essa gravação com o celular? Como é o posicionamento do celular? Ok. É muito simples, professor. Eu vou filmar aqui, ó.
Professora Almir Kites, é isso? Qual Almir que está aqui? Ó, aqui está o celular, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco o Jitsi nele, vou colocar aqui, no celular tem que ter o aplicativozinho do Jitsi, então eu vou colocar ele ali, vou colocar aqui o Jitsi. Quando eu entro com o Jitsi aqui, ele vai dar uma microfonia de imediato. Eu tenho que colocar aquele mesmo link. Pessoal, deixa eu mostrar aqui a verdade, ó. Quando eu entro no celular, aparece aqui o canal, que eu já sincronizei. Então, tem ali o primeiro link, que é o compartilhamento de experiências. Então, eu vou clicar ali e vai entrar. Não entrou direto. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas aí, resumindo, tá, gente? Ó, eu vou mostrar aqui. Eu vou virar aqui para o meu sobrinho. Ó, primeira coisa. Entra aqui com a mesma sala no Jitsi, ó. Eu estou aqui, eu entro com a mesma sala. Agora ela está desabilitada, tá? Ela vai aparecer a tela aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, vai aparecer o que eu estiver filmando com o celular. Aí eu coloco ele no modo horizontal, coloco assim, ó, coloco no modo horizontal, e aí coloco ele aqui, tá? Coloco ele presinho aqui, ó, e regulo, tá? Então eu capturo a imagem com o celular desse jeito aqui, tá? E ele vai aparecer aquela imagem do papel que está ali embaixo, tá? Então, vai aparecer aquela imagem ali capturada pelo celular. Eu vou colocar ela ao vivo, tá? Não funcionou o calendário que eu apresentei para vocês aqui, não deu certo. Mas eu já acho aqui. Tá? Almir da Arquitetura, professor, bem-vindo. Então, deixa eu colocar aqui. Existe maneira de tornar o celular uma webcam. O professor Felipe Cabral já mostrou um aplicativo, não sei se foi o Ricardo Silva, mas que tem uma maneira de fazer isso, tornar o celular uma webcam, daí conectado USB no computador. O que eu faço é só isso, ó. Eu entro aqui com o GIS no próprio celular, agora eu coloquei o mesmo link que nós estamos. E aí eu tiro o microfone, abro a câmerazinha dele, ó. Então, quando eu peço ele, vai virar essa imagem. E aí eu coloco aqui. Coloco ele aqui em cima, ó. Prendo aqui. Tá? Regulo direitinho. E ele vai capturar o papel onde eu escrevo. Tá? Então, aqui não está regulado, eu não tinha preparado para isso, né? O detalhe é o seguinte, eu tenho que colocar um microfone no celular para que o YouTube ou a gravação capture a imagem no celular. Tá? Senão ele vai gravar aonde eu estou falando. Ele vai gravar a minha imagem, né? Se eu quiser que grave o texto, eu tenho que colocar o microfone lá no celular. Certo, professor Almir? O professor Aldo Rádio perguntou por que usar o canal do YouTube, né? É uma boa pergunta. Eu não uso para aula também, professor Aldo. Só uma coisinha, o celular está dando microfonia. Perfeito.
A gente tem que fazer o seguinte, tem que tirar todo o volume do celular e deixar um microfone só, né? Ditava um microfone só, mas mesmo assim ele dá a microfonia. Então, o professor Aldroaldo perguntou sobre o YouTube, né? O YouTube é uma ferramenta que permite múltiplos usuários, então a gente tem usado quando tem mais de 100 pessoas interessadas no assunto. Então, essa sala aqui, ela já passou de 100. Já aconteceu em outros momentos, essa sala de troca de experiência docente já passou de 100. Então, o YouTube é uma alternativa para quem quer assistir ao vivo. E a vantagem depois é que já fica gravado e já fica tratado. E a gente já pode editar direto no YouTube. Então, tem essas vantagens. Então, para uma reunião do Conselho Universitário, é importante, né? Porque cada um pode assistir, independente de estar na sala da videoconferência, e também as nossas reuniões com os alunos. Nós temos cerca de quase 9 mil alunos no CTC, né? Então, a gente já fez reuniões que ultrapassou longe de 100 pessoas, por isso que a gente usou o YouTube. Certo, professor Aldroaldo? Sérgio, posso fazer uma pergunta? Pode. Sérgio, eu vi nas aulas que tu apresentaste, a última eu vi que tinha 31 minutos aproximadamente. E a impressão que eu tive que numa outra que tu apresentaste tinha 2 horas. Eu tenho uma preocupação hoje, quanto tempo os alunos aguentam assistindo uma aula da gente, entendeu? Porque normalmente a gente dá uma aula de 4 horas. Mas aqui na internet, na tua experiência, qual é o máximo? Os alunos não têm paciência. Quem é que está falando? Desculpa, eu conheço a voz, mas não reconheci o... Cristiano Cunha, do EGC. Ah, Cristiano Cunha, claro, eu sabia que era uma voz familiar. Não, Cristiano, você sabe bem que os nossos alunos não assistem mais que 3 minutos, né? 3, 5 minutos é o máximo, é uma loucura isso aí. Então, o que acontece? A minha proposta com eles é eles tentarem assistir ao vivo. Então, ao vivo é uma aula normal, como se eu estivesse aqui na sala de aula do CTC. Então, a gente para, a gente conversa, a gente relaxa, a gente brinca um pouquinho, né? Faz o que a gente faz numa aula normal. E como fica gravado, aquele aluno que não participou ao vivo, ele pode visitar aquele conteúdo para tirar dúvida, para olhar de novo. E o que eles fazem? Eles aceleram aquilo. Botam lá em velocidade 2 vezes ou mais, se possível, né? Que o YouTube e o Google Drive permitem isso. Então, eles assistem em velocidade acelerada. Isso aqui não é uma videoaula, né, Cristiano? Isso aqui é um registro de uma aula presencial, uma aula ao vivo, né? Não presencial, mas uma aula ao vivo. Então é isso, Cristiano, eles são muito acelerados. Essa turminha aí não é fácil. Ô, Sérgio, dá para parar a gravação no YouTube a qualquer momento? Dá para parar. A gente pode vir aqui, ó, encerrar a transmissão ou suspender. Pode, eu não estou mostrando, mas é naquela do próprio. O nosso YouTube está assim, ó. O professor DPR falou, apareceu o ED, né? Que são as iniciais do nome dele. Aí depois vai aparecer eu falando lá, ó. Tá atrasado. E eu posso ver do lado direito aqui e encerrar a transmissão a qualquer momento. Desculpe. Tu encerra, mas tu pode continuar de onde parou? Eu não fiz essa experiência ainda, de parar e continuar, né? Uhum. Eu não fiz essa experiência. Eu acho que é possível. Por que eu não fiz essa experiência? Porque depois eu posso cortar no meio. Eu posso editar o vídeo e cortar um pedaço do meio que eu não queira. Foi o que eu fiz na nossa última reunião com os alunos. Aquela parte inicial eu cortei tudo, porque ficou muito travado, né? Eu comecei da hora que a gente foi para casa. Ficou uma transmissão gravada só de um... Não, eu estou perguntando isso porque em algumas defesas de tese, dissertação, mesmo TCC, às vezes a gente tem dificuldade de gravar. Gravar é sempre um problema, porque eu já usei o Loom, por exemplo, mas gera arquivos enormes.
Então, Sim, por exemplo, tu pode fazer a defesa, então, e num dado momento, você, na sala, só vai ter a banca e o candidato, e num dado momento, você para a transmissão, pede para o candidato sair, a banca se reúne, e depois tu continua dali e termina e fica tudo gravado, né? Sim. Fica no YouTube, fica gravado, então seria uma saída para a gente resolver esse problema de gravação, talvez. Sim. Vou fazer um experimento agora no final, quando a gente encerrar a sessão, eu vou encerrar a gravação e depois vou tentar retomar. Daí depois eu te informo. Tá. É que seria uma boa ferramenta, porque daí você já tem a gravação e não precisa lançar um software que fica rodando em paralelo para fazer a gravação, né? Que normalmente é o que a gente está fazendo. Sim. Tá. Eu acho que na gravação no Dropbox é possível. Você pode acho que parar, ali, mas ali vai gerar dois arquivos, tá? Daí tu teria que fazer a edição, né? E juntar. E daí ele gera arquivos separados, por texto. Vou só fazer um comentário, aproveitando. Daqui a pouco eu preciso sair e vou passar para ti a palavra, tá? Vou voltar para ti o encerramento. A gente está no comitê, no COTIC, né? Comitê de Tecnologia de Informação e Comunicação, que foi reativado agora. Nós estamos analisando a possibilidade dos e-mails da UFSC migrarem para o Gmail, porque nós estamos com... É uma dificuldade grande manter agora o e-mail ali dentro. E seria bom se alguém da turma aqui pudesse fazer uma apresentação para a gente do uso do G Suite, porque é uma ferramenta que me parece bem interessante para as aulas também, tá? Uma outra proposta, se alguém conhece, eu sou um fã da Khan Academy, e eles têm lá uns modelinhos, parece ser bem simples de fazer demonstração, de fazer desenvolvimento, principalmente de situações que acontecem quando a gente está mostrando alguma coisa, alguma equação matemática, alguma demonstração, e seria bom se a gente soubesse um pouco o que eles usam de equipamento, de plataforma, para a gente talvez ter também essa opção, né? Mas é uma sugestão, se alguém pudesse dar uma ajuda para a gente, seria bom. Acho que é isso. Bom, Sérgio, eu vou agradecer aí a você e ao Robson. Eu tenho um outro compromisso agora, mas vocês fiquem conversando aí, fiquem à vontade, que a sala está aberta, né? E obrigado pelos que participaram também. É sempre bem concorrido as nossas trocas de experiência. Isso significa que está todo mundo bastante interessado e aprendendo bastante também. É isso, gente. É isso aí. Tá bom. Obrigado pela participação aí, DPL. Tá bom. Obrigado, gente, da minha parte era isso, né? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. A gente encerra por hoje. E reforçando o convite para a semana que vem, então, quem puder compartilhar técnicas e detalhes de edição de vídeo e áudio, como juntar vídeo e áudio, como cortar e editar, então, pode se apresentar, mandar um e-mail para mim, o Robson já se apresentou, o Ricardo Silva também vai apresentar sobre o OBS, e pode ser outras ferramentas, a gente pode fazer em módulos de alguns minutos, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, conforme a necessidade. Sérgio, deixa eu dar uma informação que eu me esqueci. Bota a tua câmera, DPL. Junto com o Sérgio, a gente está compilando as respostas dos professores que estão ministrando disciplina em 2021. E na graduação tem um dado interessante. Das respostas que a gente recebeu já dos departamentos do CTC, tá? Não estou falando dos outros departamentos que são fornecedores de disciplinas para nós, né? O máximo que nós chegamos a contar até agora de disciplinas que o docente diz que não é possível fazer presencial, o máximo que chegou foi num departamento 14. Detalhe, o departamento que dá menos disciplinas, eu acho, bom, não me lembro qual é o departamento, mas é por volta de 40. Tem departamento, o INE, por exemplo, ministra cerca de
90 disciplinas. Eu estou falando de disciplinas, não estou falando de turmas, tá? Disciplinas com código diferente. Então, vocês vejam que nós estamos aí, no máximo, em 15%, talvez. Bom, depende do departamento, né? Mas 14 é num departamento que dá 80 disciplinas, se não me engano. Então, a gente está com 20% aí de disciplinas que não podem ser não presenciais. As demais, presenciais. E eu estou colocando não presenciais, inclusive, quando disseram... desculpe, presenciais, quando o docente disse que, mesmo parcialmente, ele ainda poderia. Mas essa eu considerei que não pode, tá? Então, na verdade, a gente está correndo atrás de um prejuízo aí e temos que acelerar um pouco essa solução. É isso que eu estou pedindo um pouco lá para os comitês que estão analisando. Era só uma observação, porque para ver a importância da gente achar uma solução e que seja alguma atividade remota, como a gente tem feito na experiência, deveria ser agora formalizada mesmo. É isso. O que prefere? Então, gente, obrigado a todos e ficamos, como sempre, à disposição, né? A gente está tentando aí reunir o máximo de informações para a gente conseguir fazer o nosso ensino não presencial funcionar também, né? Que provavelmente vai precisar acontecer, no mínimo, simultâneo ao presencial, né? Porque tem pessoas que vão ter que ficar em casa, tanto alunos quanto professores. E tem pessoas que têm que vir na UF, como alunos, principalmente, que precisam do acesso à internet. Então é isso, gente. Até terça que vem, então. Tchau. Professor, muito obrigado. Tchau. Sérgio?